de dar início ao vídeo, eu ficaria feliz se você gosta deste conteúdo. Recomendo que você ative o sino para não perder nenhum vídeo e se inscreva. Isso me ajuda a continuar divulgando esta filosofia. Como os estoicos lidavam com as emoções? É natural termos emoções, e faz parte da vida nos presentear com desilusões, perdas, dor, amor, felicidade. O que nos coloca em sofrimento é nos deixar levar por sentimentos ruins, como ciúmes, inveja, ganância ou tristeza. Sentimentos e emoções, porém, fazem parte da nossa humanidade, e podem ser usados para o bem nosso, e em prol das outras pessoas. Alegria, tranquilidade e empatia, por exemplo, são todas boas emoções. Como os estoicos lidam com as emoções? Por mais que no senso comum a palavra estoico possa passar a ideia de uma pessoa sem emoções, sentimentos ou impulsos, não é o que a filosofia estoica acredita ou dissemina. A ideia de que os estoicos não colocam emoção em uma visão errada. Os estoicos foram os primeiros teóricos da emoção, com vários nuances, detalhando a complexidade da vida emocional. Eles descrevem as proto-emoções que sentimos e não podemos controlar. De fato, eles acreditam que algumas emoções mais violentas, como raiva e medo, nos fazem mal e devem ser administradas. Mesmo assim, eles nos incentivam a cultivar muitas de nossas emoções, transformando-as em boas emoções: cuidado, gratidão, respeito, alegria. A carta 23 de Sêneca ao seu amigo Lucílio traz uma versão sobre a alegria na filosofia estoica. Claro, não devemos nos enganar. O filósofo não está falando de uma alegria superficial ou de risadas sem motivos, mas de uma alegria da alma. Poderíamos compreender essa alegria como quietude ou equanimidade, como o poder de focar nas coisas que estão sob o nosso controle, ou mesmo como a determinação de não colocar nossa alegria em coisas inúteis. Sêneca cita em um trecho da carta que a própria alma deve ser feliz e confiante, elevada acima de todas as circunstâncias. Aprenda a sentir alegria, afirma Sêneca, mas, mais uma vez, não uma alegria que depende dos dons da fortuna, de esperanças futuras, de prazeres efêmeros ou de situações inconstantes. A verdadeira alegria não vem fácil, é seguida de questionamentos e provém de ações corretas. Nossas ações. A verdadeira alegria vem do nosso próprio depósito, como coloca Sêneca. Está dentro de nós, por mais simples que pareça. Está em aceitar as coisas como elas acontecem, manter a tranquilidade e ao mesmo tempo transformá-las da melhor forma possível a seu favor. Dessa forma, o que queremos da prática estoica é nos tornar menos suscetíveis às emoções doentias, mais propensos aos sentimentos saudáveis, mais conscientes do presente e mais resiliente. As emoções não saudáveis eram chamadas pelos estoicos de paixões, que englobavam desejos e emoções. Ser estoico não é não ter emoções, não é suprimi-las ou muito menos ignorá-las. É identificá-las em seu surgimento e, se for o caso de serem prejudiciais. É importante pensar e praticar essa diferença entre substituir uma emoção de tentar reprimir. Na verdade, reprimir um sentimento não resolve nada. É preciso examinar, investigar, indagar por que certo sentimento ruim ocorre, de onde ele vem e o que ele pode nos ensinar. Assim, com essa prática ficará mais fácil o caminho da substituição das emoções ruins pelas boas. Quando sentimos emoções ruins, quase sempre, o primeiro impulso de resposta a uma situação não nos guiará para a direção correta. Antes de reagir aos acontecimentos, com muito ímpeto e pouca razão, atrase a resposta. Quando a situação aflorar paixões ruins, como raiva, inveja ou ciúmes, é ainda mais importante que a reação seja precedida de um momento de avaliação da questão. Assim, atrase a resposta. Quando é raiva ou ira que o outro ou uma circunstância provoca em você, avalie seus sentimentos e atrase a resposta. Com esse tempo, devemos deixar a razão agir, devemos ponderar as variáveis da situação, devemos nos perguntar o que está sob o nosso controle e como podemos agir de forma virtuosa. É preciso dar tempo à mente e acreditar na capacidade de retomarmos a razão. Para viver uma vida boa, não é possível evitar os obstáculos no caminho. A vida é cheia deles. É parte da vida humana em sociedade a dor, as perdas, enfim, os contratempos. Mas, mesmo assim, é possível viver uma vida feliz, uma vida tranquila.
Um dos princípios de vida estoico é a eudaimonia, que muitas vezes é traduzida simplesmente como felicidade, e que assim pode causar uma confusão com esse sentimento passageiro de prazer, em relação a eventos agradáveis. Vai além. A eudaimonia é viver uma vida próspera, uma vida que floresce, é priorizar e vivenciar um sentido de satisfação e de autêntica felicidade. O filósofo Massimo Pigliucci acredita, na verdade, que a melhor tradução para a palavra seria algo como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida com eudaimonia é viver uma vida com virtudes, com excelência, com a busca da coragem, da justiça, da sabedoria e da temperança, as virtudes cardeais do estoicismo. É viver de acordo com a natureza, lema estoico. E a natureza humana é social e racional. Viver uma vida com eudaimonia é incompatível com o desejo pelo que não temos, ou pela vontade de querer controlar ou modificar o que não está sob a nossa gerência. Assim, a felicidade estoica vem de uma vida livre de desejos, de dor, de tristeza ou medo. Viver com eudaimonia é viver uma vida sabendo diferenciar o que é bom, o que é ruim e o que é simplesmente indiferente. É viver em um fluxo de vida sem interrupções, não importa o que aconteça no mundo externo. Afinal, se você segue a virtude, a natureza e a excelência, sua mente estará tranquila. O que é ruim e o que é simplesmente indiferente. É viver em um fluxo de vida sem interrupções, não importa o que aconteça no mundo externo. Afinal, se você segue a virtude, a natureza e a excelência, sua mente estará tranquila, logo, com eudaimonia. Hoje em dia, no senso comum, podemos entender a apatia como uma característica ruim de passividade, de ausência total de paixões, o que não é exatamente a ideia difundida pelos estoicos. Mais uma vez ressaltamos que os estoicos não pregavam a ausência de emoções ou sentimentos. Eles, na verdade, sabiam que o que devíamos evitar eram as paixões ruins, insalubres ou não saudáveis. Mais uma vez ressaltamos que os estoicos não pregavam a ausência de emoções ou sentimentos. Eles, na verdade, sabiam que o que devíamos evitar eram as paixões ruins, insalubres ou não saudáveis. Assim, de forma mais prática e direta, para os estoicos, o que devíamos fazer é entender que podemos ter um primeiro impulso para algumas paixões ruins, como o medo, por exemplo, pois são naturais dos seres humanos. Podemos e devemos, porém, identificar, controlar e trocar esses sentimentos ruins de forma racional, por emoções boas como a cautela, no caso do medo. Donald Robinson, em seu livro Pense como um Imperador, afirma que Marco Aurélio descobriu no estoicismo uma terapia moral e psicológica para mentes perturbadas pela raiva, medo, tristeza e desejos doentios. Eles chamaram o objetivo dessa terapia de apateia, que não significa apatia, mas liberdade em relação aos desejos e emoções prejudiciais, paixões. Os estoicos importam se têm sentimentos, mas não deixam que essas questões os dominem. Afinal, sabem que devem amar o destino e que devem preparar-se para o que possa acontecer. Então, não devemos nos sentir menos estoicos por vivenciar emoções, e muito menos acreditar que ser estoico é simplesmente endurecer para a vida. Suportar é diferente de endurecer. Ser forte é ter autoconhecimento, autodomínio e resiliência. É acreditar que ao nos conhecermos podemos identificar e não negar as paixões em seus primeiros estados. Os estoicos nos chamam para viver bem nas turbulências e dores, e também quando o destino parece nos presentear. Sempre tranquilos, sempre florescendo, sempre em estado de equilíbrio, evitando os momentos de depressão, assim como os de euforia.